Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, vamos dar continuidade à segunda parte do nosso estudo aí, né, da introdução à lei de Mendel. Nós já falamos, né, do tal do cariótipo no primeiro ano, falamos nas aulas de mutações, mas por mais que já falamos, né, eu gostaria de frisar mais uma vez, ok? Nossas células, a maioria das nossas células, ela é diploide, né? Ana, o que é diploide? Significa que as nossas células estão aos pares, os parzinhos de cromossomo. Ou seja, aqui tem 22, com o par sexual nós temos 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, ok? Então, isso a gente chama de célula 2N, ok? Quais células nossas não vão ser diploides? Os gametas, né? Vão ser haploides, ok? Ana, esse cromossomo é par desse, né? Isso. Então, esse é o par 1, par 2, par 3, isso. Até o 22, a gente chama de autossomos. Então, autossomos são cromossomos que não estão ligados ao sexo, né? Sendo que apenas um par está ligado ao sexo, ou seja, é um cromossomo sexual. XX se for mulher ou XY se for homem, ok? Como que chamam esses pares, né? Esses pares chamam-se cromossomos homólogos. Homo, semelhante, tá? Então, eu vou desenhar aqui o par 1, ó. Esse e esse. O que significa esse é o par 1? Serem cromossomos homólogos. Significa que o gene que tem aqui é o mesmo gene que tem aqui, ok? Então, vou colocar aqui A e B. Se no cromossomo A tem o gene da altura, no B também vai ter o gene da altura. Isso não significa que os genes vão ser iguais. No A pode ter o gene da altura de 1,80 m. No B pode ter o gene da altura de 1,50 m. Isso eu estou falando de uma forma muito simples, ok? Nós vamos ver no próximo slide. Então, o que significa cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são os seus parzinhos. Significa que o gene que tem no um, você vai encontrar no gene que tem no outro. Então, se aqui você tá com o gene da altura, você não vai provavelmente encontrar no gene 2. E estou falando de uma forma muito simples, ok? Então, você não encontra um gene igual no outro cromossomo que não é homólogo, ok? Então, lembrem-se, a maioria das nossas células tem 46 cromossomos, 23 pares, sendo que um par só é sexual. Os outros pares são chamados de autossomos. E os pares são chamados de cromossomos homólogos. Cada, então, par de cromossomos homólogos, ó, os cromossomos homólogos aqui, né, contém genes. O que são genes? São segmentos de DNA. Lembrando que cromossomo é DNA, ok? Esses genes estão exatamente no mesmo lugar um no outro. Nesse gene A aqui e no B, eles vão estar no mesmo lugar, não vão estar em lugares diferentes. Então, a gente chama locus gênico. O que é o locus? Locus gênico é o lugar que está o gene. E eu vou ter vários genes ao longo dele, ok? Então, cada par de homólogos contém genes para os mesmos caracteres, mesmas características e na mesma sequência. O lugar que cada gene ocupa no cromossomo é denominado locus gênico. Agora, presta atenção e grava isso. Ó, olha esse amarelinho. Esse é o cromossomo da mãe, esse é o cromossomo do pai, ok? Esse aqui é o gene para cor do olho, ó. Gene cor do olho. Só que da mãe, eu, por exemplo, herdei o gene olho azul. E do pai, o olho castanho. Então, é o gene é cor do olho. Só que a expressão não é diferente? Um não é azul e o outro é castanho? Quando os genes se expressam de formas diferentes, eu chamo isso de alelo.
Então, o que que é alelo? Alelos são formas diferentes de expressão do gene. Então, gene cor do olho. Quais são os alelos? Castanho, azul, verde, são as formas que os genes podem expressar. Gene altura. Quais são os alelos? 1,50 m, 1,40 m, 1,80 m são as formas que o gene pode se expressar. Isso de uma forma simples. Ok? Então, vejam quantos termos a gente já viu até agora. E anotem todos eles que vão ser importantes para os exercícios. Outros termos. Lembra que a gente falou na primeira videoaula sobre puro e híbrido? Alguns exercícios podem trazer o termo puro e híbrido, só que alguns outros termos vão trazer homozigoto e heterozigoto. Toda vez que vocês ouvirem falar de homozigoto, é o puro. O que é o puro? Quando os alelos são iguais, os fatores são iguais. Como assim? É o azão, se for homozigoto dominante, azão, ou homozigoto recessivo, se for azinho. Se eu tiver os alelos iguais, sejam eles dominantes ou recessivos, eu chamo de homozigoto. Se os meus alelos forem diferentes, ou seja, num cromossomo eu tenho o azão e no outro eu tenho o azinho, hétero é o quê? Diferente. Heterozigoto, então é o híbrido, vai originar gametas diferentes. Por quê? O azão, o azinho, um vai originar o azão, o outro vai originar o azinho. Então, heterozigoto, quando os alelos são diferentes. Outros termos, né? O que é genótipo e fenótipo? Genótipo são as letrinhas, são os alelos, tá? Azão, azinho, azão. Isso é o genótipo. Então, quando o exercício pede qual é o genótipo, é isso que você precisa. E se o exercício pedir qual é o fenótipo? Fenótipo é aquilo que você enxerga. É a cor da ervilha, por exemplo, amarela, verde. Ou aqui, ó, fenótipo é a cor da flor, branca, rosa, ok? Então, fenótipo é o caráter exibido pelo indivíduo como resultado da integração do genótipo com o meio ambiente. Por que o fenótipo tem o meio ambiente? Por exemplo, coloração da pele. A coloração da pele depende do genótipo. Mas e se eu tomar muito sol? Se eu tomar muito sol, que é a interação do meio ambiente, o meu fenótipo pode mudar, porque eu posso ficar com a pele mais escura. Ok? Então, o fenótipo, o que você enxerga, geralmente não é só o genótipo, é o genótipo com a interação do ambiente. Então, quando o exercício te pedir genótipo, ele quer saber os alelos, as letrinhas. Quando ele pedir fenótipo, ele quer saber o que você está enxergando, ok? E alguns outros termos, né? Monohibridismo, né? Monohibridismo é o cruzamento da primeira lei de Mendel, tá? Híbrido, monohíbrido. O que é? O azão-azinho, o vezão-vezinho, tá? Que é uma herança monofatorial. Monofatorial, o par só, o par de fatores, tá? É a herança que envolve apenas um caráter, né? Ou seja, um par de genes. Então, vamos lá. Aqui seria bom vocês pausarem o vídeo e fazerem todos esses cruzamentos. Então, ó, azão com azão. Então, vai dar 100% o genótipo azão. Qual é o fenótipo? 100% vermelho. Aqui, deixa eu só colocar. O azão é o dominante, o fenótipo vai ser vermelho. Eu esqueci de colocar. O azinho, o fenótipo é amarelo, ok? Então, aqui, ó, azinho com azinho, só vai dar 100% azinho. Qual que é o fenótipo? 100% amarelo. Aqui tá errado. Aqui é azão. Agora, vamos fazer esse daqui, ó, azão-azinho com azão-azinho. Vamos lá. Qual é o gameta? De um lado, ou vai azão ou vai azinho, porque os genes, o fator se separa. E do outro lado, ou vai azão ou vai azinho. Então, fica azão-azinho, azinho, né? Então, 25% azão, 25% azinho e 50% azão. Qual que é o fenótipo? Então, ó, eu tenho azão, azinho. Se eu for pensar em fenótipo, 75% é vermelho e 25% é amarelo. Tentem fazer os outros.
Vamos ver então se vocês aprenderam direitinho essa parte? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você for fazer um exercício de genética, você tem que anotar tudo, tá? Genética é muita interpretação. Então, ó, na cultura do milho ocorre um gene responsável pela altura das plantas. Indivíduos de genótipo Bzão são altos. Então escrevam aí, ó, Bzão altos. E indivíduos de genótipo Bzinho baixos. Do cruzamento de duas plantas do tipo Bzão com Bzinho, a descendência na geração F1 apresentou 100% das plantas altas. Então, ó, parental. Quem foi o parental? Bzão versus Bzinho. A F1 foi 100% alta. Ok? A partir dessa informação, pergunta-se: qual dos alelos é dominante? Como você chegou a essa conclusão? Vamos fazer aqui o cruzamento, ó, do parental. Quem que vai? O gameta que vai aqui é o Bzão. O gameta que vai aqui é o Bzinho. Então, 100% Bzão. Ou seja, o Bzão não domina sobre o Bzinho, então a planta é alta. Então, aqui na A, o alelo dominante é o Bzão, ok? Como você chegou a essa conclusão? Por meio do cruzamento. Então, cruzando Bzão com Bzinho. Então, nós temos um F1 Bzinho. Então, o alelo dominante é alto. Lembra qual que é a definição de dominante? Quando eu tenho duas características contrastantes, né, se cruzando, o que aparece em F1 é o dominante. Então, o que apareceu em F1? O Bzão. Então, o dominante é o alto, ok? Então, o alto. B. Se duas plantas da geração F1 forem cruzadas, então, ó, ele pegou F1, duas plantas da F1 forem cruzadas, Bzão com Bzão. Qual a proporção fenotípica? Fenotípica quer saber o que eu estou enxergando, ok? Então, se eu estou enxergando, vamos fazer? Primeiro, vocês podem fazer a distributiva ou vocês podem fazer a caixinha que eu ensinei, ok? Então, vamos lá. Quando faz a caixinha, eu acho interessante porque vocês entendem que não é os dois que vão. Ou vai ser um ou vai ser outro. Então, qual é o cruzamento? Ou vai o Bzão ou vai o Bzinho. Ou vai o Bzão ou vai o Bzinho. Então, fica Bzão, Bzinho, Bzinho. Qual é a proporção fenotípica? 75% alto. Por que alto? Aqui é alto, alto e alto. E 25% baixo. Ok? C. Se uma planta da F1, qual que é a planta da F1? Bzão, for cruzado com o genótipo Bzinho, qual a proporção de plantas altas e baixas esperadas na descendência? Ok? Então, vamos lá. Quais são os gametas aqui? Ou vai o Bzão ou vai o Bzinho. E aqui, Ana? Aqui vai o Bzinho. Quando os alelos são iguais, você não precisa fazer duas vezes, pôr o Bzinho, ok? Então, Ana, eu poderia pôr outro Bzinho? Pode. Então, Bzão, Bzinho. Qual que é a proporção? A proporção é 50% alta e 50% baixa. Vocês veem que eu coloco o dominante sempre na frente. Não coloquem Bzão assim, está errado, ok? Sempre o dominante na frente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e a gente volta ainda com os termos e os desenrolar da primeira lei de Mendel. Um beijo!